O que é a liberdade? O que é ser livre? Para quem a liberdade é cara? O que nos separa da liberdade? Responder a essas perguntas na intimidade do coração é uma tarefa da nossa época, para cada ser humano em processo de crescimento. Podemos confundir a liberdade com tanta coisa. Podemos viver momentos de expansão nos aspectos que estavam contraídos em nossa vida e pensar que isso é liberdade. Isso é expansão, mas se uma expansão nos leva para a liberdade, é uma outra questão. É uma questão muito mais profunda e ampla. Muitas vezes uma contração nos leva para a liberdade. Esse movimento exterior é pequeno demais para definir a liberdade, porque ela só se manifesta quando o nosso ser real está presente. E se o nosso movimento será de expansão ou de contração, isso vai depender de como estávamos anteriormente identificados. Se estivermos no processo de uma expansão sem eu, sem presença, o nosso movimento de cura e de alinhamento com o eu será uma contenção consciencial. Para dar um exemplo disso, por exemplo, nos comportamentos histéricos, onde há uma super expansão da psique, sem presença do eu. Nos delírios esquizoides ou esquizofrênicos, também há uma super expansão da psique, sem a presença do eu. Na melancolia, na depressão, há uma expansão profunda da tristeza, sem a presença do eu. Então, não podemos olhar a liberdade como expansão, seria enganoso. O que caracteriza a liberdade é algo muito mais profundo do que a dinâmica do movimento. É a possibilidade de estar presente no que fazemos, a nossa consciência real, a nossa essência, a nossa verdadeira identidade, aquilo que não é transitório, que não é passageiro daquela cultura, daquele grupo, daquela civilização, aquilo que é eterno. Claro que o que é eterno se reveste do temporal, mas o inverso não é verdadeiro. Nem sempre o temporal está revestindo o eterno. Quando isso acontece, é um feliz casamento interno. Mas toda vez que o temporal é apenas um movimento de ondas, como as águas se movimentam com o vento que bate nelas, pode até parecer que há uma expansão, mas se não há a presença de eu, de consciência, de reconhecimento de quem somos, de uma perspectiva de eternidade para as nossas escolhas, estamos diante de algo que também é bem contemporâneo, que é a falsa noção da liberdade. Se pudermos pensar, por exemplo, Jesus carregando a cruz, ferido, caindo algumas vezes no chão, levantando e continuando a carregar. Poderíamos nos perguntar, há liberdade nesse gesto? Peço que cada um reflita sobre isso.
existe uma profunda liberdade nesse gesto. Por quê? O gesto em si é medonho. Um homem sangrando, carregando uma cruz. Mas seria mais medonho ainda se esse homem estivesse fazendo isso escravizado. Aí seria medonho. Mas o ato dele era livre. Ele escolhia carregar aquela cruz e colocar sua expansão na possibilidade de carregar aquela cruz sem blasfemar, sem gritar, sem acusar, sem se colocar como vítima. Se ele fizesse isso, não haveria liberdade alguma naquele momento. Por exemplo, se compararmos a postura do bom ladrão e do mau ladrão ao lado da cruz, Barrabás gritava, debochando do Cristo: "Tu és rei, saia da cruz", sem saber o que falava e por que falava. O bom ladrão teve um impulso de abertura, reconheceu a presença do Cristo e falou para ele: "Não esqueça de mim quando chegar no paraíso". Cristo respondeu: "Hoje mesmo estarás comigo à direita do Pai". 3 perspectivas completamente diferentes. O que poderíamos chamar de liberdade? Aparentemente, Barrabás gritava e bradava em função da violência que recebia. Mas ele era incapaz de parar um pouco e refletir: o que eu coloquei no mundo? De que forma eu me comportei que este mundo onde eu estou me crucificou? Se ele fizesse essa pergunta, ele estaria livre, porque estaria senhor do seu momento. Jesus de Nazaré em Cristo nem precisava fazer essa pergunta, porque ele estava absolutamente consciente do que ele estava fazendo, que era a experiência de receber todo o mal do mundo e não reagir na mesma moeda. Seja o mal do julgamento apressado, da troca dele por Barrabás, seja o mal advindo daqueles que cantaram hosanas no domingo e na sexta-feira estavam gritando crucifica-o. Olhar para estas pessoas com um olhar de profundidade que diz: elas não sabem o que fazem, o eu delas não está presente, elas estão completamente manipuladas pelas forças adversas, elas estão ferindo a si mesmo, não é nada comigo, é entre elas e Deus. Pai, perdoa-as, porque elas não sabem o que fazem. Isto é liberdade. É estar totalmente presente naquilo que nos retorna e poder manifestar o nosso espírito, principalmente diante das coisas que não são agradáveis, que não são escolhidas por nós, mas que retornam a nós para que possamos fazer o exercício da nossa liberdade, que é manifestar a essência do que somos e reverter o fluxo da violência através da compaixão. Neste processo, o interno da pessoa que faz se liberta. Algumas vezes, este processo toca alguns que estão mais sensíveis. E eles também despertam, ainda não se libertam, mas despertam, como o bom ladrão, chamado bom ladrão. Ele percebeu algo de diferente ali. Para aqueles que se deixam tomar pelas forças da bestialidade, que ainda não sabem quem são,
estar diante de alguém que está exercendo a plenitude da sua consciência atiça ódio. Porque em algum lugar a pessoa sabe que precisaria caminhar nesta direção, mas não consegue porque está viciado na reatividade. Perdeu o acesso ao seu chakra coronário, o seu terceiro olho e ao seu córtex cerebral. Anda pelo mundo vestido de ser humano, mas atuando a partir do bulbo, da medula, do arco reflexo. Não tem capacidade quem reage assim como o mau ladrão, de refletir sobre os seus atos. Em cada um de nós temos um pouco de todos. Um pouco do bom ladrão, que já está desperto. Um pouco do Jesus de Nazaré em Cristo, que já caminha na direção de assumir plena responsabilidade por tudo que chega. E em algum lugar temos os nossos Barrabáses, partes ignorantes do todo, que estão presas a pedaços de experiências dolorosas e que reagem ao mundo a partir daquela dor. Nossa tarefa de liberdade é reconhecer essas partes como partes feridas, separadas da totalidade, separadas da consciência, e olhar para elas com o olhar de quem as localiza, de quem as instrui, esclarece, cura. Aquela multidão que estava presente no Gólgota ainda vive presente nos escombros da nossa alma. Temos o Judas, temos o Pedro que levantou a espada, mas também temos Madalena, Maria e João aos pés da cruz. Aqueles que a gente alimentar crescerão em nós. Isso é a alma da consciência, o bem e o mal, bastante diferenciados dentro de cada um de nós, para que possamos fazer uma escolha. Qual é a identidade que portaremos na Terra? Em função do que nos movemos? Para onde direcionamos a nossa força de vida para construir o que na Terra? Isso define o que alimentamos. Se alimentarmos o ódio, a crítica, a violência, o fechamento, o endurecimento, terminaremos como aquela multidão, gritando enlouquecida no Gólgota: crucifica-o. Mas temos as pistas deixadas pelos três nos pés da cruz, representantes da humanidade, de aspectos já evolutivos da nossa alma. O nosso João, aquele que morreu e nasceu de novo, na mesma vida, no mesmo corpo. Ele morreu de verdade, fisicamente, né? Ele era Lázaro, morreu e foi ressuscitado. E ganhou um novo nome, que o João é um nome iniciático, significa o bem-amado. Ele era da mesma família que Maria e Marta, eram irmãos. E ele estava ali com a sua consciência aberta, porque ao morrer e voltar para o mesmo corpo, ele voltou com a memória de quem ele era. E temos Maria ali, que já era um ser supra-humano, que recebeu Jesus no seu ventre por isso. Em cada um de nós tem um pedacinho desses
personagens. Tem a nossa parte sobre-humana, pequenininha, mas ela existe, que é a nossa essência, o nosso ser divino. Ela habita em nós como centelha divina. Temos a Maria, que se iniciou na companhia de Jesus, Maria de Magdala. E temos o João, que morreu para a velha consciência. Essas três pessoas são 3 portais, 3 caminhos dentro de nós. João nos ensina o caminho de morrer para aquilo que já não nos serve. Maria nos ensina a se abrir como um cálice para sorver a luz do Cristo. E Maria nos ensina a receber mansamente as perdas violentas da morte do Filho. Se pusermos a nossa atenção nessas 3 trilhas, a liberdade será o ar que vamos respirar. Nessas 3 trilhas, o ar que se respira é liberdade. Toda a multidão que carregamos dos séculos, se colocarmos a atenção nas 3 trilhas, dos que estavam ao pé da cruz, essa multidão se aquieta, se cala, porque sente a diferença de eternidade, de potência, de liberdade que habita em cada um daqueles 3. Para que isso aconteça, para que haja esse silêncio dessas partes, que se não estamos cultivando as trilhas da liberdade, elas se tornam falantes, fazem algazarra dentro da nossa alma. Se não cultivamos as sendas da liberdade, somos tomadas pelo barulho da inconsciência que carregamos dentro de nós. Então, qual é o grande segredo que nos separa da liberdade? É fazer as trilhas da consciência no miudinho do dia a dia, em cada mínimo detalhe, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Que as estrelas do céu nos cubram de bênçãos e de paz. Que assim seja.